Bom, então o primeiro passo para a gente poder determinar as reações nos apoios e esboçar os diagramas de esforço cortante de momentos fletores é identificar as reações nos apoios. No apoio A, uma vertical em A, que eu vou chamar de VA, no apoio B, uma vertical em B, que eu vou chamar de VB. Vou optar por separar essa carga distribuída em dois trechos. Um primeiro trecho que vai no balanço, de C até A, no qual eu tenho 2 metros de comprimento, a carga de 2 toneladas por metro, então 2 vezes 2, 4, que será colocada no centro da distribuição, ou seja, 4 toneladas a 2 metros de A e 2 metros de C. O mesmo farei para o trecho entre A e D. Vou substituir esse trecho da carga distribuída por uma carga concentrada equivalente, colocada no centro da distribuição. Então, se de A até D eu tenho 3 metros, são 2 toneladas por metro, vai me dar uma carga de 6 toneladas. O centro da distribuição vai estar a 1,5 m de cada um desses pontos. Vou marcar aqui 1,5 m a partir do ponto D. De posse desses valores aqui agora, né, esquecendo momentaneamente essa carga distribuída, eu vou calcular as reações no apoio A e no apoio B. Agora eu já consigo. Então, somatório de momentos em relação ao ponto B é igual a zero. Se tender a girar no sentido horário, eu vou chamar de positivo. Quer dizer, vou convencionar que é positivo. Se tender a girar no sentido anti-horário, vou usar a convenção de que é negativo. E vou começar a observar agora da esquerda para a direita. Primeira força, 4 toneladas. Distância dela até o ponto B, 1, 4, 9 metros. Então, 4 vezes 9. Tende a girar no sentido anti-horário. Então, vai ser negativo. A próxima força é VA. Distância dela até o ponto B vale 8 metros. E tende a girar no sentido horário. Então, positivo. A próxima força, 6 toneladas. Distância dela até o ponto B, 1,5 com 5, 6,5. Tende a girar no sentido anti-horário, então é negativo. E por último, não posso me esquecer, como eu estou calculando somatório de momentos, então tem que levar em conta todas as forças, inclusive as que aparecerem à direita do ponto. Então vai ser 5,5, distância dela até o ponto B, 2 metros, e agora tende a girar no sentido horário, positivo. Tudo isso é somatório de momentos em relação ao ponto B, que tem que ser igual a zero. Prosseguindo nos cálculos, então, eu terei que menos 36 mais 8 VA menos 39 mais 11 tem que ser igual a zero. Isolando o 8VA, ele vai ser igual a 64. Isolando o VA, vai ser 64 dividido por 8, que vai me dar um VA de 8 toneladas. Bom, determinado VA, agora para eu calcular VB, eu posso usar outra condição de equilíbrio, que diz que a resultante é igual a zero. Ou seja, tudo que estiver de baixo para cima tem que ser igual de cima para baixo. VA mais VB vai ter que ser igual a 4 mais 6, 10, com mais 5,5, 15,5. Então, VA mais VB é igual a 15,5, VB vai ser 15,5 menos VA, ou 15,5 menos 8, que vai me dar um VB de 7,5 toneladas. Agora o diagrama de esforço cortante. Vou traçar ali umas referências, né, aos pontos, uma linha para representar a linha da viga, marco os meus pontos e agora eu vou começar a fazer o desenho. Agora eu não posso esquecer que na hora do desenho, esquece essa carga que eu coloquei aqui e vamos utilizar a carga distribuída, porque é a carga que de fato existe. Essas duas aqui foram recursos apenas para calcular VA e para calcular VB. Então, notem que em C a carga é zero, não tenho carga ainda. Mas cada vez que eu andar um pouquinho para a direita, eu vou tendo uma carga. Até o ponto que, quando eu chegar lá em A, eu terei que ter descido 4 toneladas. Então, ó, se eu andar aqui 1 metro, ó, eu tenho que descer quanto? 2 toneladas. Quando eu andar 2 metros, eu vou ter descido quanto? 4. Então, ó, a 1 metro, eu já desci aqui, ó, 2 toneladas. A 2 metros, eu desci 4 toneladas. Então, eu vou descer gradativamente até que eu atinja essas 4 toneladas que eu terei que ter descido até chegar no ponto A. No ponto A, eu tenho uma reação que vale 8 toneladas para cima. Então, se eu desci 4, eu preciso subir mais 4 para completar essas 8 toneladas. Então, tem 4 toneladas embaixo e 4 em cima. Quando eu caminho de A até D, no percurso de 3 metros, eu tenho que descer um total de 6 toneladas. Então, se eu descer daqui até aqui direto no ponto D, eu estou desenhando meu diagrama errado. Por quê? Porque em D eu terei que ter descido um total de 6. Se eu fizer isso e parar aqui na viga, eu teria descido só 4. Então, eu tenho que ultrapassar essa linha da viga em mais 2.
porque eu terei aqui o 4 mais 2, que vai dar uma descida total de 6 toneladas. Entre o ponto D e o ponto B, eu não tenho carga alguma, levo paralelo à linha da viga. No ponto B, eu tenho VB, que vale 7,5. Já tinha 2 aqui para baixo. Para completar os meus 7,5, eu vou subir mais 5,5. Entre B e E eu não tenho carga alguma, então levo uma linha paralela e no ponto E eu fecho meu diagrama com a carga de 5,5 que está lá na ponta do balanço. Para cima eu considero meu diagrama como positivo, para baixo eu considero meu diagrama como negativo e está aí o diagrama de esforço cortante. Agora vamos aos momentos fletores. Então a gente precisa calcular agora os momentos em relação aos pontos C, A, D, B, E e a esse novo ponto que apareceu, porque esse novo ponto que apareceu pode ser o ponto onde o momento vai ser máximo, já que o momento máximo de uma viga se dá em algum lugar no qual o diagrama de esforço cortante tenha cortado a linha da viga. Então, ele pode aparecer tanto no ponto A, como no ponto D, como no ponto B. Então, vamos lá. A gente tem esse novo ponto F que vai estar a uma distância x do ponto A. Como é que eu vou fazer para calcular esse ponto F? Eu vou pegar e vou analisar qual é a carga distribuída que eu tenho aqui e quanto que eu tenho que descer. Então, a carga que atua aqui entre o ponto A e F, ó, entre o ponto A e F, que não é necessariamente nessa direção, é uma carga de 2 toneladas por metro. Ou seja, quando eu digo 2 toneladas por metro, significa dizer que a cada 1 metro eu estou descendo 2 toneladas. Eu preciso descer quanto para chegar nesse ponto F? Preciso descer 4 toneladas. Então, eu vou andar X para descer 4 toneladas. Se a minha carga é de 2 toneladas por metro, a cada 1 metro eu desço 2 toneladas. Quanto eu preciso andar para conseguir descer as 4 toneladas? Então, armando a minha regra de 3, eu vou ter que X vai ser igual a 4 vezes 1 dividido por 2. O meu X vai ser igual a 2 metros. Então, eu tenho x aqui igual a 2 metros. Agora sim eu posso calcular, porque eu posicionei o ponto F, todos os momentos relativos ou referentes a essa viga. Então, primeiro ponto, ponto C. Momento em relação ao ponto C. Eu não tenho carga nenhuma à esquerda de C, então esse momento vai ser igual a zero. Momento em relação ao ponto A. Já desenhei aqui, ó, substituir a carga distribuída por uma carga de 4 toneladas colocada a uma distância de 1 metro. Então, é 4 vezes 1. Tende a girar no sentido anti-horário. Então, vou ter no ponto A um momento negativo que vai ser igual a menos 4 toneladas metro. Momento em relação ao ponto F. O que eu vou fazer? Vou redesenhar a minha viga do ponto C até o ponto F. Nota que o ponto F está a 2 metros, ó, então ele não está aqui, ó, ele está mais para cá um pouquinho. Aqui está meu ponto F. Ó. Então, vou redesenhar minha viga até o ponto F. Redesenhei minha viga até o ponto F e mantive o que eu tinha aqui, ó, no balanço, porque agora a carga não está mais a 1,5 metro e não são 3 metros. Eu tenho que reanalisar isso. Então, ó, no balanço, eu substituí a carga por uma carga de 4 toneladas colocada no centro. Está aqui, ó, 4 toneladas colocada no centro. No ponto A, eu tenho a reação VA. E aqui, ó, eu vou substituir, assim como eu substituí nesse trecho por uma carga de 6 toneladas, eu vou substituir agora de A até F. Ó. De A até F eu tenho quanto? 2 metros. A carga de A até F é de 2 toneladas por metro. Então, em 2 metros, eu vou ter 2 vezes 2, 4. Então, vou ter outra carga aqui de 4. Colocada onde? Aqui no centro. Ó. Se eu tenho 2 metros, então ela vai estar 1 metro de F e 1 metro de A. Então, vou colocar essa carga ali de 4 toneladas a 1 metro do ponto F. E agora, de posse dessas cargas concentradas, eu consigo calcular o momento em relação ao ponto F. Então, o momento em relação ao ponto F, da esquerda para a direita, primeira carga, 4 toneladas, distância dela até o ponto F, 1 metro mais 2, 3 metros. Então, 4 vezes 3. Tende a girar no sentido anti-horário. Então, essa parcela ela é negativa. Próxima carga é VA, que vale 8 toneladas. Distância dela até o ponto F vale 2 metros. Então, 8 vezes 2, que tende a girar agora no sentido horário. Então, é positivo.
E a próxima carga é de 4 toneladas, distância até o ponto F é 1 metro, e tende a girar no sentido anti-horário, negativo. Agora, efetuando as contas, né? Menos 12 mais 16 menos 4, esses números somados dão 0. Então, momento em relação ao ponto F igual a 0. Próximo momento em relação ao ponto D. Então, já fiz C, A, F, agora vamos para o ponto D. Vou aproveitar aqui que eu já separei as cargas e fica mais fácil. Ó. Então, da esquerda para a direita, em relação a D, 4 toneladas vezes 1 metro mais 3. Então, é 4 vezes 4. Tende a girar no sentido anti-horário, negativo. A próxima é VA, que vale 8 toneladas. Distância dela até o ponto D, 3 metros. Tende a girar agora no sentido horário, então é positivo. E, por fim, a carga de 6 toneladas, cuja distância é 1,5 metro, então 6 vezes 1,5 metro, que tende a girar também no sentido anti-horário, negativo. Efetuando essas contas, eu vou ter que o momento em relação ao ponto D vai ser igual a menos 16 mais 24 menos 9, que me dá um total de menos 1 tonelada metro. Momento em relação ao ponto B, aí a gente vai fazer aquele macete que eu disse para vocês, ó. Para não fazer essa conta toda com esses números todos, a gente faz da direita para a esquerda e troca o sinal. Então, ó, 5,5 vezes 2 gira no sentido horário. Então, no sentido horário seria positivo. Como eu estou indo agora da direita para a esquerda, eu coloco 5 vezes 2 com sinal negativo. Então, vai ser 5,5 vezes 2 com sinal negativo, que vai me dar menos 11 toneladas metro. E, por último, momento em relação ao ponto E, que é a extremidade, vai ser igual a 0. Vou desenhar agora o meu diagrama de momentos fletores. Traço a minha linha representativa da viga, marco os meus pontos, né? Agora eu tenho um ponto novo, que é o ponto F, e agora eu vou marcar os momentos. No ponto C vale 0. No ponto A eu tenho menos 4, vou marcar um vetorzinho para baixo aqui de menos 4. No ponto F é 0, então não preciso marcar nada. No ponto D vale menos 1, vou marcar um vetorzinho aqui de menos 1. No ponto B vale menos 11, vou marcar um vetor de menos 11. E aqui no ponto E vale 0. Agora vamos observar onde a carga é distribuída. De C até D, a carga é distribuída. Então, de C até o ponto D, eu terei parábola com concavidade voltada para baixo. Então, de C até A, de A depois até D, parábola com concavidade voltada para baixo. Agora, de D até o ponto E, são cargas concentradas. Então, eu vou unir por linhas retas. E aí, considerando meu diagrama para baixo negativo, né? A gente tem aí o nosso diagrama de momentos fletores, nosso DM.